Vamos ouvir a palavra de Deus que se encontra em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, que diz assim: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A igreja de Corinto estava envolvida em práticas ofensivas, incluindo má conduta sexual e gula, entre outras coisas. Eles acreditavam que os seus corpos estavam separados das coisas espirituais. Por isso, estas práticas eram muito comuns entre eles. Eles eram contrários à decência e ao pudor. Alguns dentre eles se comportavam desregradamente, eram indisciplinados e viviam uma vida sem regras. Eles incorretamente consideravam esse comportamento separado de suas vidas espirituais. Esse era o comportamento de alguns deles. Agora vamos nos deter em 3 lições preciosas para entender realmente quem é você em Cristo. Primeira lição: entenda que este corpo não é seu, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Se você conhece o Senhor Jesus Cristo, este assunto é de extrema relevância para a sua vida espiritual. O cristão vive para agradar o seu Senhor. Dessa forma, o seu corpo é usado para a consagração e não para a imundícia. Quantos hoje vivem uma vida devassa? Uma vida sem preceitos, sem pudor, sem temor, sem temperança, sem discernimento. Tais homens estão entregues ao seu próprio destino. O próprio Deus os entregou à imundícia do seu coração. Cristãos, tomem cuidado com o seu corpo. Você tem usado o seu corpo para a glória de Deus? Pense nisso. Segunda lição: entenda a habitação do Espírito Santo de Deus em sua vida. A habitação do Espírito Santo é quando Deus toma permanentemente o corpo de um crente em Jesus Cristo. No Antigo Testamento, o Espírito ia e vinha para capacitar tal profeta para um certo serviço, não permanecendo com eles. Meus irmãos, temos a terceira pessoa da Trindade vivendo em nós. Você já parou para pensar nisso? Infelizmente, muitos crentes entristecem o Espírito Santo de Deus, fazendo algo que não lhe agrada. Pare de entristecer o Espírito Santo para o qual fostes selados. Para tanto, o crente é chamado para se despojar do velho homem e revestir-se do novo. A busca constante do crente é a santificação, afastando-se dos velhos vícios de sua natureza pecaminosa. Lembre-se, o Espírito Santo de Deus habita em você. Terceira lição: nós pertencemos a Deus agora. Fomos comprados por bom preço. O sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz para a remissão de pecados, ou seja, os nossos pecados. O nosso Senhor Jesus Cristo nos comprou de volta para Deus. Por isso, hoje pertencemos a Deus. O apóstolo Pedro nos diz em 1 Pedro capítulo 2, verso 5 assim: Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Já que você pertence a Deus, ofereça sacrifícios espirituais. Hoje você é uma pedra viva e sacerdócio santo. Meus irmãos, você é templo do Espírito Santo de Deus. Ele habita em você. Não permita que esse templo desonre a glória de Deus. Glorifique a Deus nesse templo em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe grandemente. Fica na paz.